Fala galera, estamos aqui para comentar sobre mais um álbum e dessa vez o nosso 27º álbum a ser comentado aqui no perfil, aqui no canal, vai falar sobre um álbum de blues, álbum esse lançado por um artista norte-americano, mais precisamente da cidade de Indianola, estado do Mississippi. Álbum esse que se chama Truckload of Lovin', lançado e gravado então pelo artista Albert King, álbum esse que foi lançado no ano de 1976, mais precisamente no mês de fevereiro de 1976. Esse é um álbum que foi lançado pelo selo Utopia e foi gravado no estúdio Total Experience. É um excelente álbum, com boas composições, álbum que possui 8 faixas, sendo esse o 9º álbum de estúdio lançado pelo artista, sendo que as composições nos remetem bastante ao blues, já que é um álbum de blues, porém possuem diversas influências de outros gêneros, em especial gêneros dos anos 70. Então, muito funk, muito soul, muitas influências desses gêneros, bem como outros gêneros bem comuns na década de 70. É um excelente álbum, mas que conta com algumas peculiaridades, já que esse é o primeiro álbum que o artista viria a lançar por outro selo que não fosse o selo Stax, selo esse que entrou em falência, fazendo então com que o artista tivesse que trocar o selo de lançamento do seu álbum, escolhendo então um pequeno selo chamado Utopia. Como eu disse, é um álbum que possui influências de outros gêneros, apesar de ser bem um álbum de blues, o que gerou até certo ponto uma característica mais pop, se é que a gente pode dizer assim, para as composições do álbum em si. São boas composições, sempre muito bem interpretadas sempre com muita expressão, bastante intenção nas composições também, bastante expressão na hora de interpretar as composições, tanto no que diz respeito às questões aos arranjos instrumentais, mas também à interpretação dos arranjos vocais. Esse é um álbum que conta com a participação de vários outros instrumentistas, já que o artista não tinha uma banda fixa, então a cada trabalho, a cada turnê, a cada show que ele fazia, os integrantes variavam, às vezes mais, às vezes menos, mas não era uma formação constante, uma formação fixa. Então o único artista mesmo a ser creditado como responsável pelas composições é o próprio Albert King, já que então os demais músicos que participam do álbum, da gravação das composições e das faixas do álbum, servem como se fossem artistas convidados, músicos convidados, quase como participação especial na gravação das composições para o álbum. É um bom álbum, um álbum bem embalado, não muito veloz as composições, mas sempre mantendo um bom embalo, com compassos alternados entre uma faixa e outra, a maioria das composições então com compassos simples, mas existindo algumas eventuais faixas que possuem um compasso composto então na sua interpretação, o que ajuda nesses casos a dar uma ideia, quem sabe até mais intimista para a intenção das composições. Boas frases até certo ponto, muito presas à ideia do improviso, uma característica bem marcante, bem forte do gênero como um todo, não somente do próprio Albert King, mas do gênero como um todo e também não só do período em que o álbum foi gravado, portanto na década de 70, mas desde o surgimento do gênero até os dias atuais. Então a ideia de improvisação acaba predominando muitas vezes, em especial nos fraseados da guitarra, embora também existam esses elementos em frases de outros instrumentos também, como por exemplo o teclado. A incursão também de inúmeros backing vocals, muitos deles femininos, também são outro elemento que ajudam a elevar qualidade
do álbum como um todo. Como eu já disse, esse é um álbum que foi lançado pelo selo Utopia, sendo o segundo álbum, então, a ser lançado por este selo. Como já comentei também, nos créditos do álbum, apenas Albert King, que embora seu verdadeiro nome seja Albert Nelson, é creditado como sendo o único artista do grupo, como se fosse da formação fixa, como há pouco já comentei com vocês. Mas também, como eu já comentei, inúmeros outros instrumentistas participaram do álbum, das gravações das faixas do álbum. Entre eles temos 3 guitarristas diferentes, 3 tecladistas diferentes, 2 baixistas diferentes, além de um baterista e um percussionista, sendo que um dos guitarristas se chama Wow Wow Watson, embora seu verdadeiro nome seja Melvin Radin, bem como um outro guitarrista de nome Greg Corey, assim como o terceiro guitarrista a participar das gravações das faixas do álbum, chamado Billy Fender. Os tecladistas que participaram da gravação do álbum, entre eles está Joe Sample, embora seu verdadeiro nome seja Joseph Sample, bem como o outro tecladista de nome Jerry Peters, assim como o terceiro tecladista a participar das gravações, chamado Burt DeCouteau. Esse último também responsável pela regência dos demais instrumentos em algumas das faixas gravadas no álbum. Além dos 3 guitarristas e dos 3 tecladistas que eu comentei com vocês, os outros 2 baixistas que também participaram da gravação, um deles se chama Charles Rainey, assim como o segundo contrabaixista então a participar da gravação do álbum, chamado Henry Davis. Além dos baixistas, dos tecladistas e dos guitarristas, o álbum contou com a participação do baterista chamado James Gadson, assim como também o percussionista de nome King Harrison, embora seu verdadeiro nome seja Harrison Johnson. Esse é um álbum que atingiu posições em algumas listas nos Estados Unidos, sendo que atingiu a posição de número 166 na lista da Billboard 200, bem como a posição de número 26 na lista da Top R&B Hip Hop Albums, também da Billboard. Na verdade, essa última lista na época ainda não tinha o termo hip hop, então é apenas a lista da Top R&B. O álbum possui uma arte bastante interessante, bastante criativa na minha opinião. Arte essa que ficou por conta e responsabilidade do artista Milton Glaser, sendo que é uma capa que possui um desenho feito à mão de uma mulher com os cotovelos debruçados sobre uma mesa ou sobre um balcão, com as mãos abaixo do queixo, com o seu anel então brilhando, mostrando então o brilho desse anel, sempre de uma maneira como se fosse um prisma, então mostrando o reflexo desse anel brilhoso, então que esta mulher no desenho da arte da capa está também usando como acessório. A contracapa do álbum com uma arte já bem mais simples, apenas com o título do nome das faixas e uma foto do guitarrista, então, do Albert King, fumando um cachimbo. Então seria mais ou menos uma arte bem simples, então em relação principalmente se compararmos com a capa então, desse álbum. Sendo curioso que essa arte, o álbum foi relançado anos mais tarde, mas com outra arte na capa, uma arte já bem mais simples, com apenas uma foto então do Albert King interpretando então algumas de suas músicas, enfim. Mas fica aqui então o registro da arte original então da capa do álbum, a arte essa então de 1976, ou seja, aqueles que compraram ou adquiriram esse álbum na época, na década de 70, só conseguiriam encontrá-lo com uma
e única arte da capa. Nas nossas próximas publicações, comentaremos sobre cada uma das 8 faixas do álbum na íntegra. Continuem acompanhando as nossas próximas publicações aqui no perfil, aqui no canal. Fiquem juntos, até a próxima, valeu! A primeira faixa do álbum, chamada Cold Women with Warm Hearts, é uma boa composição, um blues em compasso simples, mantendo a ideia do shuffle como ritmo predominante, existindo a progressão padrão de um blues com aquele chorus dos 12 compassos, com uma progressão harmônica baseada nos primeiro, quarto e quinto graus, então dá ideia tonal, embora essa ideia não prevaleça em tempo integral, existindo eventuais momentos em que existem outros acordes, outros graus interpretados durante a composição. Um excelente arranjo instrumental, com liberdade, principalmente no que diz respeito ao arranjo de teclado e piano, embora esse arranjo esteja mais visível durante as partes em que se encontram as vozes, já que no momento em que não há a voz, a liberdade fica por conta realmente das guitarras do instrumento de corda, existindo também eventuais backing vocals e contracantos, bem como arranjos de sopro também, interpretados provavelmente pelo teclado, que ajudam a elevar a qualidade da composição como um todo, possuindo também até certo ponto um refrão bem sing-along, sendo então mais um momento que merece atenção quando da apreciação, sendo o verdadeiro destaque da composição, na minha opinião, o solo de guitarra e os arranjos do teclado quando da incursão da voz, ou seja, aqueles momentos mais livres, com mais liberdade então desses instrumentos. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A segunda faixa do álbum, chamada Gonna Make It Somehow, é outra ótima composição, essa já com algumas influências então do funk e do soul, aqueles ritmos e gêneros bem comuns da década de 70 e acabam então servindo de influência para o blues, que a música não deixa de ser um blues no seu todo, existindo um excelente arranjo, bastante swing por parte da interpretação do arranjo de guitarra, possuindo também um arranjo até certo ponto mais intimista, se levarmos em consideração a percussão e a bateria principalmente, já que os tambores graves acabam predominando nesse arranjo, existindo também backing vocals femininos, mais uma vez, que ajudam a elevar a qualidade do arranjo, da composição como um todo. Aliás, um excelente arranjo desses backing vocals, possuindo uma descida cromática em vários momentos das suas aparições dentro da composição, o que dá uma característica bem singular e bem criativa e interessante, na minha opinião, para composição, agregando bastante a qualidade então da composição em si. Existindo um refrão também até certo ponto bem sing-along, embora nada muito explícito, nada muito evidente, mas que ainda assim podemos considerar um pouco sing-along. Uma música, uma composição também que possui um bom embalo, embora uma intenção um pouco mais intimista assim, em comparação às demais faixas do álbum, embora esse intimismo seja de maneira sutil também. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A terceira faixa do álbum, chamada Sensation Communication Together, é uma faixa que possui compasso composto, então, na sua interpretação. Só pelo fato de estar num compasso 12/8, um compasso composto, a composição já possui uma intenção mais intimista, se em comparação às demais faixas do álbum, possuindo uma progressão harmônica bem característica do blues. Aliás, essa é uma composição bem blues, com as intenções bem padrão do blues,
não possuindo elementos de outros gêneros como influência, sendo então o bom e verdadeiro blues como todos devem estar acostumados a ouvir, dando bastante liberdade para os arranjos de guitarra, sendo justamente esses os grandes destaques da composição, na minha opinião. Uns arranjos soltos e livres, até certo ponto, de certo improviso, se é que a gente pode pensar assim, o que ajuda e muito a elevar a qualidade da composição do arranjo como um todo, bem como ajudar a confirmar ainda mais as características do blues como gênero predominante, então, na composição, embora também possua frequentes backing vocals, mais uma vez femininos, que ajudam também a elevar a qualidade da composição, bem como também acabam trazendo um outro elemento também comum no blues, mas embora nada muito exagerado dentro do gênero como um todo. Bons arranjos, boas interpretações, sempre bastante expressivos nas suas interpretações, principalmente no que diz respeito ao arranjo das guitarras, embora o arranjo vocal também possua bastante expressão dentro da sua interpretação. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A quarta faixa do álbum, chamada I'm Your Mate, é outra boa composição, embora seja a faixa que menos me agrada em todo o álbum e sendo também a faixa que mais possui influências de outros gêneros, como o soul ou o funk, gêneros bem comuns da década de 70, ficando quase que mais evidente a ideia do soul e do funk do que propriamente do blues, embora elementos do blues também estejam presentes, principalmente no que diz respeito à progressão harmônica, mantendo aquela ideia padrão do gênero, dos graus 1, 4 e 5, então dentro da sua ideia harmônica, bem como também liberdade para fraseados, até certo ponto improvisados, principalmente da guitarra, existindo também bom arranjo de teclado, principalmente no que diz respeito aos acentos interpretados em eventuais momentos por esse instrumento, às vezes no contratempo ou acentos deslocados do tempo forte, o que ajuda a elevar a qualidade da composição e do arranjo como um todo, sendo que o arranjo vocal também merece atenção quando da apreciação, já por ser um arranjo, uma interpretação bastante expressiva. Mais uma vez, uma composição bem embalada, embora não muito veloz, com uma boa condução no que diz respeito à parte rítmica, principalmente no que diz respeito ao arranjo da bateria, em específico ao hi-hat, que mantém ele abrindo e fechando, o que dá um swing a mais dentro da interpretação da composição. Mas sendo o verdadeiro destaque, como eu já comentei com vocês, o arranjo das guitarras e seus fraseados com liberdade. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, até a próxima, valeu! A quinta faixa do álbum, que é a faixa que dá nome ao álbum, chamada Truckload of Loving, é a faixa que eu considero a melhor. Uma excelente composição, uma intenção bem blues, porém existindo um acorde a mais que foge do padrão da progressão harmônica padrão do blues, o que dá uma ideia, uma característica bem interessante e uma qualidade a mais no que diz respeito ao arranjo em si, sendo então esse um elemento que merece atenção quando da apreciação da composição, dando uma ideia até certo ponto com um swing a mais, e ajuda também a ser elevada essa ideia de swing dentro do arranjo do teclado, o qual mais uma vez possui timbres de instrumentos de sopro, o que também dá uma ideia e uma intenção de influência do funk ou até do próprio soul, embora de maneira sutil, já que o blues acaba predominando em tempo integral aqui nessa composição.
Uma composição interpretada de maneira bastante expressiva, principalmente no que diz respeito à interpretação do arranjo vocal, embora o arranjo do baixo também mereça atenção por ser um arranjo bem expressivo, uma interpretação bem expressiva, com frases bem interessantes, sendo o destaque, na minha opinião, mais uma vez, a liberdade que a guitarra tem para fazer seus fraseados no decorrer da composição. Mais uma vez, eventuais contracantos e backing vocals femininos ajudam a elevar a qualidade da composição e são outro elemento que merece atenção quando da apreciação. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A sexta faixa do álbum, chamada Hold Hands With One Another, é a faixa que menos me agrada em todo o álbum, sendo essa a faixa mais pop do álbum como um todo. Aliás, não dá para considerar essa uma faixa de blues, e sim uma faixa bem pop, aquele pop dos anos 70, com influências do soul, do funk, e já entrando na ideia da disco music, gênero que viria a ganhar força anos depois do lançamento desse álbum, com frequentes contracantos e backing vocals femininos, e são elementos, aliás, o grande destaque da composição, na minha opinião, são justamente esses contracantos e backing vocals, embora o arranjo de teclado, mais uma vez com timbres de instrumentos de sopro, também mereçam atenção. Uma progressão harmônica que foge daquele padrão do blues, como eu disse, uma composição bem pop, que foge bastante da ideia do blues, não se encontrando muitos elementos do blues aqui nessa composição. Um ótimo arranjo, sendo esse arranjo um dos grandes destaques da composição, na minha opinião, com boas variações dentro da sua progressão harmônica e dentro das suas intenções, das suas expressões, até certo ponto dentro do trabalho de dinâmica também. Uma composição, uma faixa bem embalada, bastante animada e alegre, o que nos ajuda a nos remeter bastante à ideia do pop, do funk, do soul e da disco music dos anos 70. Gêneros estes que estavam bem em alta, com bastante força, então, na década de 70, que o artista resolveu aproveitar e incluir na sua composição. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A sétima e penúltima faixa do álbum, chamada Cadillac Assembly Line, é uma das faixas que eu considero das melhores, sendo essa a faixa mais intimista de todo o álbum, possuindo um bom trabalho de dinâmica, um excelente arranjo, aliás, uma excelente composição, com uma boa expressão, boa intenção quando da interpretação dos arranjos individuais, sendo que o baixo conduz toda a composição com a sua linha, com o seu arranjo, mantendo mais uma vez o arranjo de bateria, priorizando os tambores graves, o que ajuda então a dar essa ideia de uma composição bem intimista, existindo eventuais acentos deslocados do tempo forte ou até no contratempo, que são outro elemento que merece atenção quando da apreciação da composição e ajudam a elevar a qualidade do arranjo como um todo. Uma interpretação bastante expressiva por parte de todos os instrumentos e também por parte da voz, sendo que o verdadeiro destaque, o principal destaque, na minha opinião, mais uma vez, está na interpretação dos arranjos de guitarra e seus fraseados, que possuem mais uma vez bastante liberdade, nos dando a ideia, inclusive até de certo ponto, como se fosse um improviso. Os arranjos de teclado com timbres de órgão acabam funcionando como uma ideia de strings, uma cama harmônica por trás então da intenção da composição, o que também ajuda a elevar a qualidade da composição e também ajuda a elevar a qualidade do arranjo como um todo. Deixem seus comentários,
deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A oitava e última faixa do álbum, chamada Nobody Wants a Loser, é mais uma faixa que eu considero das melhores do álbum, sendo essa uma faixa bem blues, com as características padrão do blues bem em evidência, com aquele padrão da progressão harmônica, se apropriando então daquela mesma progressão dos 12 coros, dos 12 compassos, com os acordes de primeiro, quarto e quinto graus, característicos bem então do gênero, sendo que mais uma vez o grande destaque da composição, na minha opinião, está no arranjo de guitarra e a liberdade então que se tem na interpretação dessas frases, bem soltas, até lembrando uma ideia de improviso, mas embora o arranjo do teclado, mais uma vez com timbre de instrumentos de sopro, merece atenção e é outro elemento que também ajuda a elevar a qualidade do arranjo e da composição em si. Bem expressiva a interpretação desses arranjos, principalmente no que diz respeito ao arranjo de guitarra, existindo eventuais pausas por parte dos instrumentos, mantendo apenas a voz interpretando o seu arranjo de maneira individual por algum certo momento, uma ideia bem comum até certo ponto dentro do gênero, dentro do blues, em diferentes momentos, diferentes épocas, diferentes artistas, e aqui também está presente uma característica bem interessante, criativa e bacana, na minha opinião, com eventuais ataques também de alguns instrumentos, do teclado, até da bateria e principalmente da guitarra, deslocados do tempo forte ou às vezes no contratempo, que ajudam também a elevar a qualidade da composição e do arranjo em si. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! Então tá, galera, esses foram os nossos comentários sobre o nono álbum de estúdio lançado pelo artista norte-americano, mais precisamente da cidade de Indianola, estado do Mississippi, artista esse que se chama Albert King, álbum esse que se chama Truckload of Loving, nono álbum, como eu já disse, nono álbum de estúdio lançado pelo artista no ano de 1976, sendo este o segundo álbum lançado pelo artista através do selo Utopia, após a troca do selo Stax, que veio entrar em falência anos antes, obrigando então ao artista a lançar seu material através de outro selo, optando então pelo selo Utopia. Álbum esse que foi gravado no estúdio Total Experience, creditado não como uma banda fixa, sendo apenas o próprio Albert King o único nome creditado como sendo o integrante fixo, se é que podemos dizer assim, do grupo, já que os demais instrumentistas foram músicos convidados para participar então da gravação do álbum, possuindo então 3 guitarristas, 3 tecladistas, 2 baixistas, um baterista e um percussionista na participação da gravação das composições no que diz respeito aos instrumentos, bem como inúmeras outras cantoras responsáveis pelos backing vocals da maior parte das faixas do álbum. Álbum esse que possui 8 faixas, foi indicado e participou então de 2 listas dos Estados Unidos, sendo que na posição de 166 na lista da Billboard 200, bem como a posição de número 26 na lista da Top R&B, ambas as listas então da Billboard. E lembro vocês que
que vocês podem acompanhar todos os comentários das 8 faixas do álbum na íntegra lá no nosso canal do YouTube. Vá até o YouTube, procure pelo canal do Andamento Rápido, deixem seus comentários por lá, inscreva-se e continuem acompanhando as nossas publicações lá pelo canal do Andamento Rápido no YouTube. E já adianto para vocês que o nosso 28º álbum a ser comentado aqui no perfil, aqui no canal, vai falar sobre um álbum de skate punk com influências do punk rock e também do jazzcore, lançado por um grupo norte-americano, mais precisamente da cidade de Los Angeles, estado da Califórnia. Continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações, deixem seus comentários, deixem suas curtidas, fiquem juntos, um grande abraço, até a próxima, valeu!